A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1, do versículo 1 a 18. No princípio existia a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ela estava junto de Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito. O que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não a venceram. Apareceu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Esta era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todos os seres humanos. Ela estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para os que eram seus, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no nome dela. Pois ela não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós, para que nós contemplássemos a sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele e tem levantado a voz dizendo: este é aquele de quem eu falei, aquele que veio depois de mim, passou na minha frente porque existia antes de mim, porque da sua plenitude todos nós recebemos graça e mais graça, pois a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que está junto do Pai o revelou a nós. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube e do nosso Instagram, Feliz Natal para todos os nossos ouvintes da Rádio Rural 91.9 e também para todos os nossos seguidores do nosso Instagram e do nosso YouTube. Um abraço bem fraterno, porque nesse tempo de Natal, toda a preparação que houve antes era no sentido de nós entendermos que o nascimento de Jesus ia revolucionar o mundo. A justiça e a paz vão se abraçar. O lobo vai comer palha com o cordeiro. Tudo isso era anunciado antes e nós precisamos ver. É preciso que nós entendamos o sentido desse mistério que nós chamamos da encarnação, que significa, como a gente ouviu aqui no prólogo de São João, essa primeira parte, do Evangelho de São João, do capítulo 1 e versículo 1 a 18, a gente chama o prólogo, é a introdução ao Evangelho de São João. São 21 capítulos, então essa primeira parte aqui é uma introdução
que diz para nós verdades importantíssimas, que no princípio existia somente a palavra, o verbo. É uma palavra, a palavra vem do grego logos, que significa tanto razão quanto palavra, né? O verbo, a gente também pode usar no português o verbo que significa palavra também. Então Santo Agostinho explica que nesta passagem é preferível interpretá-la como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o Pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa do Pai. O verbo é a força operativa. Então a gente vai devagarinho entendendo, né, essas expressões bíblicas, o sentido, e nós vamos também acreditando nessas verdades que são reveladas, né, pela Sagrada Escritura. Não é a única fonte de revelação, não é a Escritura, porque nós temos também a tradição, aquilo que foi passado, né, por ensinamentos verbais de geração em geração e concluído assim pelos apóstolos, com a morte do último apóstolo, que justamente foi João, esse que eu estou lendo o evangelho, né, dele, porque tem dois João, né? Vamos nos lembrar aqui, o evangelista João e o precursor João Batista, que é justamente o que está sendo falado aqui. João veio como luz, para testemunhar a luz. Aqui diz assim que apareceu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Esse João aqui é João Batista, aquele da noite de São João, dentro da fogueira. Ele veio como testemunho para dar testemunho da luz. Essa luz é Jesus, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Tem até uma música de Roberto Carlos que diz: esta luz é Jesus. É um cantor popular trazendo para nós uma mensagem bíblica, né? Pois bem, então o verbo se faz carne, e diz Santo Hilário, sobre o Tratado da Santíssima Trindade, ele diz assim: no princípio existiu o verbo, porque inquirir o significado das que seguem, e o verbo era Deus. Acaso supõe que em Deus era o verbo expressão de um pensamento oculto, ou que João ignorasse a diferença entre estar em e estar junto? O que existia no princípio te é apresentado como estando não em outro, mas com outro. Presta atenção, pois, ao nome e à natureza que ele atribui ao verbo. E o verbo era Deus. Não se trata aqui de expressão de pensamento ou de som de voz. Esse verbo é um ser subsistente e não mero som. É uma natureza, não simples expressão. Não há algo inane, mas Deus. Então essa explicação aqui é de Santo Hilário sobre o que nós estamos refletindo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho, que é Deus, né? O Filho único, o Filho unigênito, que está junto do Pai, esse revelou a nós. Então, uma vez o apóstolo perguntou, né? O Senhor fala tanto do seu Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus respondeu a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Então, quem me viu, viu o Pai. Ele é a verdadeira imagem de Deus, Jesus, né? E todos nós que somos seguidores de Jesus, nós somos iluminados. Por isso que nós acreditamos na sua pessoa. Agora, nem todos estão abertos à presença do Senhor. Preferem as trevas. E é isso que nós lutamos até hoje. Então, os seus não o receberam.
Está nesse prólogo, não é isso? O convite que é feito aqui nesse dia do Natal é que nós abramos o espaço para Jesus. Abençoa as famílias de toda a terra e ajuda-nos a cultivar a paz mundial e a fraternidade. Amém. Acabamos de ouvir São João, capítulo 1, do versículo 1 a 18. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.